Olá, consumidores de horror e mistério. Sejam bem-vindos ao Portal Mente. No episódio de hoje, o caso Represa Billings, conhecido também por o caso Guarapiranga. A Represa Billings é um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. Inaugurada em 1925, tinha como objetivo a princípio armazenar água para gerar energia para a usina hidrelétrica em Rebordem, em Cubatão. A oeste, faz limite com a bacia hidrográfica de Guarapiranga e ao sul com a Serra do Mar. Por sua vez, Guarapiranga é um bairro do distrito de Jardim São Luís, cujo nome é derivado do tupi antigo, que significa Guarás Vermelhos. Em uma tarde ensolarada de 29 de setembro de 1988, um garoto caminhava sozinho ao longo da Represa Billings, caçando passarinhos com seu estilingue. Quando ele ouviu algo e olhou em direção ao barulho, viu um grande grupo de urubus na margem oposta, não muito longe de onde estava. As aves estavam todas reunidas em torno do que parecia uma grande carcaça de animal, mas não conseguia ver o tipo de animal devido ao grande número de aves. Então o garoto arremessou uma pedra na direção deles, dispersando os pássaros. E assim foi revelado um cadáver, totalmente mutilado. Assustado, ele rapidamente foi até a cidade, onde, sem fôlego, disse aos moradores o que havia encontrado e imediatamente acionaram a polícia. Após comparecerem ao local, os agentes da 25ª Delegacia de Polícia de Santo Amaro requisitaram o auxílio do Corpo de Bombeiros. E depois de uma rápida avaliação, todos concordaram que a situação estava além de qualquer um deles. Então, rapidamente, a área foi isolada, já que o local estava cheio de curiosos. A princípio, dado o estado do corpo e a ausência de documentos que o identificassem, foi dado como indigente. Somente algumas semanas depois, o corpo foi identificado como sendo de Joaquim Sebastião Gonçalves, de 53 anos, que havia tirado aquele dia para pescar na represa. Ficou estabelecido que de onde morava, o senhor pegou um ônibus até o Jardim Recanto do Sol, na região do Grajaú, em São Paulo. Chegando ao local, o homem se embrenhou por uma das trilhas e logo se deu com um dos braços da represa. Longe da vista das pessoas, o pescador se despiu, como usualmente fazia, ficando apenas de cueca. Dobrou cuidadosamente as roupas e as escondeu no meio da mata. Ele então entrou na água, portando apenas seus apetrechos de pescaria, e atravessou os 80 metros que o separavam da outra margem da represa, e ali passou o dia pescando, onde tempo depois foi encontrado seu cadáver. Informações adicionais dos familiares revelaram que o homem sofria de mal de Chagas e epilepsia, e tomava remédios controlados, mas que infelizmente também bebia muito. Tanto o relatório oficial da Polícia Civil como o laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo concluíram o mesmo, que a mistura de medicamentos com álcool fez com que a vítima sofresse um mal súbito. Desmaiado e sem ninguém para socorrê-lo em meio à mata, ficou à mercê de ratos e aves de rapina e foi parcialmente devorado por predadores. Erroneamente, registraram também que o corpo havia sido localizado na represa Guarapiranga, que, como já foi dito, o corpo foi encontrado na represa Billings. Na época, talvez por se tratar de uma pessoa desconhecida, alguns dos mais intrigantes aspectos do caso não foram devidamente esclarecidos. Dada a sua estranheza e desinteresse dos familiares, os responsáveis legais optaram por finalizar a investigação, e assim o caso teria permanecido se não fosse por uma reviravolta em 1994, pois o relatório do legista
e as fotografias que o acompanhavam vazaram para a imprensa, aparecendo em vários jornais e publicações nas semanas seguintes. Tudo o que se tinha conhecimento antes da divulgação do caso era que o homem havia sido submetido a uma terrível mutilação. Entretanto, depois que foi revelado com detalhes a real situação do corpo, ficaram as perguntas: quem ou o que teria feito aquilo com o homem? E também como aquilo poderia ter sido feito? De acordo com o relatório da autópsia, as pálpebras e olhos haviam sido extraídos, a língua removida, a orelha esquerda cortada, a região dos lábios, o osso do maxilar e grande parte da pele do pescoço, assim como o esôfago, foram extraídos com uma precisão cirúrgica. Os músculos do braço foram retirados por um pequeno orifício de 2 centímetros, feito simetricamente na parte superior dos membros, e buracos similares foram encontrados em outros lugares do corpo, como pernas e axilas. Ao fazer o exame necroscópico, constatou que não havia nenhuma gota de sangue no corpo. Foram removidos também o ânus, bolsa escrotal e o reto da vítima. E quando o legista tentou inspecionar o estado dos órgãos internos da vítima, ficou chocado ao descobrir que eles também haviam sido removidos. Os rins, fígado, estômago, pâncreas e intestinos, todos estavam faltando. No entanto, o mais estranho é que havia uma perfuração de 3 centímetros de diâmetro, feita na altura do umbigo. Concluiu-se então que os órgãos foram sugados por esse orifício, já que não havia mais nenhum tipo de corte em sua barriga. Um método incomum e extremamente brutal de extração. Nas plantas dos pés havia perfurações milimétricas logo abaixo dos dedos médios. Depois, o médico descobriu que os furos nas solas dos pés atingiam com precisão algumas veias e artérias importantes, que pareciam ter sido feitas por um instrumento desconhecido para drenar o sangue da vítima. Além de tudo, todos os orifícios e cortes na vítima apresentavam sinais de ter sido cauterizados. O mais alarmante de tudo é que o corpo apresentava sinais de reações vitais, ou seja, a vítima ainda estava viva enquanto tudo acontecia. E dadas as cauterizações, não houve perda de sangue, e o laudo do exame químico toxicológico não revelou traços de qualquer substância alcoólica ou tóxica. Isso quer dizer que o homem estava vivo, porém não anestesiado, e dadas a falta de marcas de que o homem foi amarrado, sugere-se que algum outro tipo de imobilização foi usado. O relatório da autópsia também incluía o relatório da polícia, que especificava que, apesar de ter sido encontrado a mais de 24 horas depois da morte, o corpo não apresentava qualquer sinal de putrefação, o cadáver não emitia odores cadavéricos e também não havia rigor mortis. E apesar de ter sido encontrado coberto de urubus, não havia nenhum sinal de que as aves tenham se alimentado do cadáver. O médico também descartava qualquer possibilidade de que o corpo tivesse sido vitimado por predadores naturais, vermes ou bactérias. Em suas palavras, não conheço nenhum tipo de predador que faça esses tipos de orifícios simétricos e anatomicamente localizados. Os predadores penetram por orifícios naturais, mas não os produzem para entrar no corpo. Além do mais, e mesmo que todo o interior do corpo se mantivesse intacto, eu diria que pela natureza das incisões, elas foram produzidas por alguém que sabia muito bem o que fazia, afirmou. Como todos os cortes e orifícios feitos na vítima tinham uma qualidade cirúrgica e feitos com uma velocidade e precisão absoluta. Num primeiro momento, o médico pensou tratar-se de um ritual macabro, feito com a ajuda de especialistas nas áreas médicas, mas logo essa hipótese foi descartada, pois foi percebido
que a tecnologia e instrumentos para realizar tais ferimentos eram simplesmente desconhecida. Para explicar as tais cauterizações dos ferimentos, foi sugerido que as marcas foram causadas por descargas elétricas, mas um exame mais apurado descartou essa hipótese, pois um indivíduo vitimado pela eletricidade de um raio apresenta características bem distintas, e nenhuma delas estava registrada naquele corpo. Bom, com essas informações já contadas, a causa da morte foi determinada como hemorragia aguda e múltiplos traumatismos, com atenção para um detalhe do relatório. Havia a presença de um edema cerebral, sem trauma associado ao crânio, significando uma morte agonizante após uma parada cardiorrespiratória causada por uma dor extrema. Com essas informações reveladas, as autoridades foram acusadas de encobrir o caso, pois só veio a ser divulgado anos depois do ocorrido, através de um vazamento interno. E também o fato deles terem trocado o local onde o corpo foi encontrado, de Billings para Guarapiranga, a fim de afastar a curiosidade do público. Seja como for, esse caso é coberto por especulações e teorias sobre o que de fato aconteceu. Os mais céticos afirmam que foi uma morte natural, com terríveis coincidências. Segundo essa teoria, a presença de um edema cerebral pode ter sido consequência de uma crise de epilepsia muito forte, onde a convulsão interrompeu o suprimento de oxigênio para o cérebro, causando vários graus de danos. E como as convulsões aumentam consideravelmente a frequência cardíaca, durante uma crise, se forem violentas o suficiente, podem cessar a função cardíaca, ocasionando a morte. E como dito, apesar de muito raro, tais circunstâncias podem ocorrer. Então, após a morte, algum tipo de animal cavador atacou o corpo, comendo a carne e os órgãos internos. Mas, como mencionado, esses orifícios continham uma uniformidade e precisão cirúrgica tão grande que faz com que essa teoria seja um tanto duvidosa. Isso sem falar que os ferimentos pareciam ter sido cauterizados. Quais tipos de ocorrências, um tanto improváveis, poderiam ter acontecido para que culminassem em algo tão perturbador, quando o próprio legista afirmou não haver sinais de decomposição ou predação. Contudo, também cogitaram a hipótese de ter sido um assassinato, mas aí ficaram as dúvidas como isso teria sido feito, pois a pessoa responsável teria de ser um cirurgião altamente qualificado, e ainda assim teria sido extremamente difícil, sem alguma forma de anestésico, e não havia sinais dele ter sido amarrado, embora a extração de órgãos por meios de sucção seja usada em alguns procedimentos médicos, quase sempre danificam os órgãos. Então, por que isso teria sido feito? Logo, essa hipótese também foi descartada, devido à falta de evidências do envolvimento de outra pessoa, já que não haviam sinais de luta ou violência no corpo, e também não haviam outras pegadas, além da vítima, no local onde o corpo foi descoberto. Entretanto, uma equipe de ufólogos podem ter descoberto o que poderia ter ocorrido nesse perturbador caso. Eles perceberam que as mutilações que haviam no cadáver eram extremamente semelhantes a casos de mutilações de animais registradas em todo o planeta. Essas mutilações, por sua vez, eram frequentemente atribuídas a atividades de OVNIs e experimentação extraterrestre em várias espécies de mamíferos. Então, quando foi apresentado ao médico legista do caso as fotos dessas mutilações de animais, nos anos seguintes à investigação, o mesmo ficou chocado com a semelhança das incisões com aquelas encontradas no cadáver, o modo com que os olhos e a pele ao redor do maxilar tinham sido removidos, assim como as aberturas por onde os órgãos internos haviam sido extraídos, era de uma semelhança impressionante. Bom, com tudo isso dito, restou a dúvida do que realmente teria acontecido. Terá sido uma morte natural, com coincidências minimamente bizarras que conspiraram para parecer o contrário, ou talvez um assassinato orquestrado por alguém extremamente perverso, de forma com que conseguisse sair impune do crime, ou ainda mais estranho, teriam sido extraterrestres que, em algum tipo de experimento,
ceifaram a vida do homem? Bem, se esse for o caso, percebe-se a total falta de empatia desses seres para com a vida humana, pois esse homem foi submetido à experiência mais angustiante imaginável e depois descartados como lixo seus restos. Bom, mesmo considerada encerrada a investigação, muitas pessoas acreditam que o caso não foi e nem será solucionado por completo, continuando assim o mistério. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.